Hoje o nosso tema, na quarta-feira nós estivemos meditando em Eclesiastes 1. Então, se você perdeu, aproveite para fazer a leitura do texto. Leia Eclesiastes 2 e a partir de amanhã você já tem de Eclesiastes 3 em diante a oportunidade de chegar e completar todo esse livro, que é um livro curto, mas cheio de sabedoria. Hoje eu quero desafiar vocês a... Pode fechar, velho? Quero desafiar você hoje a pensar sobre o tema o desespero e a provisão. O desespero humano, né? E a provisão de Deus. E para isso, eu lhe convido a acompanhar a leitura de Eclesiastes 2, a partir do verso 22 até o 26. Vamos fazer essa leitura alternada? Assim vocês se sentem parte, né? Tá aqui, mas também você pode acompanhar do seu próprio texto. Até a gente recomenda que você acompanhe do seu próprio texto, para não perder a intimidade com a palavra, que é a espada do crente, né? E nesse momento, então, nós vamos fazer a leitura alternadamente. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? A igreja? Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Todos juntos? E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil e correr atrás do vento. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar? Obrigado pela tua palavra, ó Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, que muitas vezes cegam o nosso entendimento das coisas mais simples que o Senhor quer nos ensinar. E hoje, Deus, eu quero especialmente pedir que a tua igreja esteja meditando sobre as riquezas da sabedoria, do conhecimento e da felicidade que vem do Senhor. Para que não estejamos colocando, Senhor, as nossas energias, as nossas forças, nem priorizando, Senhor, aquilo que é mundano e passageiro, mas nos regozijando, Senhor, naquilo que temos recebido de Ti. Nos regozijando, Senhor, de vivermos na Tua presença e entendendo, Deus, o sentido da vida. A vida, Deus, é cheia de vaidades, mas o Senhor nos dá entendimento para viver de uma forma diferente, e é nisso que estamos focados agora, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos dê entendimento da Tua palavra, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, o tom do livro de Eclesiastes é um tom, do início ao fim, pessimista. Por isso, o pastor Ed René Kivitz, quando escreveu um livro que eu li e gostei bastante, o livro mais mal-humorado da Bíblia, ele dá uma explicação, né, para esse tom daquilo que provavelmente é Salomão. O autor do texto não se identifica, mas nós vimos na quarta-feira que ele diz que foi rei sobre Israel, filho de Davi e o mais sábio de todos eles. Então tudo indica que se trata de Salomão, e assim nós assumimos, como a tradição cristã assume, que este livro ou é de autoria do próprio Salomão ou foi escrito a respeito da sabedoria dele. Mas ele fala em primeira pessoa, então muito provavelmente Salomão é realmente o autor desse texto. E seja como for, Salomão vai perceber e vai destacar no capítulo 2 que o ser humano, ele busca muitas coisas e que essa busca é uma busca desesperadora, é um desencanto, é algo que realmente dá desesperança. Porque com toda a sabedoria que ele recebeu de Deus, ele para analisar
aquelas buscas que se fazem aqui na Terra, e ele faz isso como se fosse um cientista. O método dele não é científico, é empírico. Mas ele tira conclusões muito próximas da realidade, de tal modo que essas conclusões elas iluminam nossas mentes em pleno século XXI, sobre como têm sido as nossas buscas e como devem ser as nossas buscas aqui. No retiro, a gente meditou muito sobre a transitoriedade da vida, a fugacidade das riquezas desse mundo e daquilo que tem consumido nossa energia, nossas intenções do coração, como, por exemplo, riquezas. Vou perguntar para a igreja, e eu quero que vocês respondam com sinceridade, tá bom? Quem gostaria de ter mais dinheiro do que tem, levante a mão. Pouca gente, né? Estou gostando de ver, viu, gente? Deu aproximadamente, na proporção, 256 pessoas e 156 já estão satisfeitas com o dinheiro que tem. O meu problema já foi resolvido, né? Porque ele levantou a mão. Então, pronto. Gi já está satisfeita ali, porque Júnior já quer mais dinheiro, então... Dinheiro é um mal? É um problema? Não. As riquezas são um problema? Pode ser, não pode? Quando é que as riquezas se tornam um problema? Quando elas consomem todas as nossas energias e a intenção do nosso coração. Existem pessoas que vivem para a riqueza e nunca vão se fartar. É verdade, a Bíblia fala sobre isso. Dinheiro é o tipo de coisa que quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Bens materiais são a mesma coisa. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. A pessoa passa a vida toda sonhando com uma casinha. Aí Deus dá uma casinha para essa pessoa. Aí ela, de repente, diz assim, mas eu queria morar na beira-mar. Ou então, eu queria uma casa de primeiro andar. Eu queria uma casa, não está legal, eu queria com uma cozinha americana, onde eu pudesse receber as visitas, o pequeno grupo da igreja. Aí recebe. Aí diz, não, agora eu queria uma casa de 2 andares. Então a gente sempre está buscando mais. Mais e mais. Querer mais não é um problema. Como o dinheiro também não é um problema. O problema é quando essa busca consome todas as nossas energias e as intenções do nosso coração. Felicidade, então, vai na mesma linha. Tem algum problema em buscar ser feliz? Quem quer ser mais feliz amanhã do que está hoje? Levanta a mão. Agora foi quase 100%, né? Ainda tem pessoas que estão satisfeitas com a felicidade que têm. Espero que você não esteja desejando ficar mais triste. Meus irmãos, a felicidade não tem problema algum, pelo contrário. Só que ela não é a razão de nós vivermos. Existem correntes filosóficas, o estoicismo é uma delas, em que a busca pela felicidade se torna o centro da vida do ser humano. E o que é que acontece com as pessoas que buscam a felicidade mais do que tudo? Você que está acompanhando ao vivo, né, da nossa página do Instagram, o que é que você poderia dizer que acontece quando vêm as calamidades? As calamidades vêm sobre os crentes? Ora, se eu sou crente, eu não sou filho do dono do ouro da prata, então quer dizer que eu não sou príncipe, herdeiro de todo dinheiro? Eu não tenho direito? É isso que as pessoas estão ensinando por aí? Eu não ensino isso não, viu? E Jesus também não ensinou não. O que Jesus ensinou foi, na vida, vocês vão ter muitas aflições. Aflições de toda espécie. Aflições financeiras, aflições materiais, aflições emocionais. Eu me condolei com a situação relatada por Gleibson, né, da moto dele ter furado pneu ali, porque na nossa viagem recente, lá para Foz do Iguaçu de moto, na volta, a moto quebrou e um prejuízo que eu não tinha programação para esse prejuízo. Foram mais de uns 100 mil reais aí. Não, estou brincando. Mas foi muito dinheiro, foi muito mais do que eu queria e estava preparado para pagar. E eu fiquei pensando, e agora, Deus? Porque isso não estava nas minhas contas. É lição, é ensinamento. Na próxima viagem tem que deixar uma reservazinha. Ah, não tem como deixar uma reservazinha. Não viaje. Se não pode fazer, não faça.
Não vai dar o passo maior do que as pernas, porque depois você vai estar aí. Se eu não tivesse condições de mandar essa moto para cá, a moto está em Santa Catarina até hoje, onde ela quebrou. No meio do mato lá. A Serra do Corvo Branco. Ainda vou subir aquela serra, né? Mas vamos preparar para vencer aquela serra. Quem sabe, né? Que eu consiga. Ela me venceu. E quando ela me venceu, eu fiquei muito triste. Mas essas coisas acontecem, meus irmãos. E quando eu vi a moto quebrada, eu disse, Senhor, faz essa moto funcionar, Deus. E não funcionou. Depois eu dei graças a Deus por isso, porque se eu tivesse realmente conseguido rodar com ela, o prejuízo seria bem maior. Porque o óleo da moto se misturou com a fuligem que veio da queima do disco de embreagem, aquilo ia destruir o motor e meu prejuízo seria 10 vezes maior. Então, graças a Deus que eu não consegui fazê-la funcionar. Mas essas coisas acontecem com todas as pessoas. Aliás, a reflexão de Salomão é que a morte, por exemplo, do ímpio e do justo, tornam eles muito semelhantes. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Tornam eles muito semelhantes. O que acontece ao ser humano que busca a Deus, também acontece com aquele que não busca. As doenças, os perrengues, as crises financeiras, crises matrimoniais, as perdas familiares. Hoje a gente não pode deixar de orar pela família de Vanessa, que perdeu o tio. E daí estava aqui a mãe dela, né? A semana passada no retiro. E hoje está no sepultamento, teve no sepultamento do irmão. Coisas que acontecem subitamente e a gente não tem nem ideia, às vezes, do que fazer, de como remediar, como sair daquela situação. Salomão, percebendo que essas coisas acontecem, ele diz, eu apliquei toda a minha sabedoria a investigar essas coisas, ao mesmo tempo em que ele provou toda a alegria que era possível desfrutar. No verso 2, ele diz, no verso 3 ele disse, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. O desespero de Salomão é evidente. Ele percebe que a vida é fugaz. Aquilo que a gente teve meditando na semana passada. Que a vida passa rápido. E a busca dele é por propósito. Ele enche a cara de vinho. Ele se embriaga. Ele busca todos os prazeres que ele pode experimentar. Como alguém que quer provar mesmo esses prazeres e experimentar como eles são transitórios diante daquilo que ele ainda não compreende e que é permanente e que é eterno. No final do texto de Eclesiastes, a gente vai chegar às mesmas conclusões que ele chegou. Isso vai ajudar muito na nossa caminhada de vida. Mas por hoje, é suficiente que nós possamos meditar sobre as buscas que os seres humanos fazem e que trazem desespero porque são buscas insensatas. A primeira delas, a busca pela felicidade nas coisas passageiras. Uma das coisas que Salomão buscou foi ter muitas mulheres. Eu não vou fazer nem enquete aqui de quantos homens gostariam de ter o harém de Salomão, porque eu sei que eu vou arrumar muito problema matrimonial para aqueles que são casados. Sandro já disse para mim, pastor, nem me pergunta, não foi, Sandro? Estou brincando, Sandro. Ele não falou nada disso não, né? Mas já me matou com o olhar. Imagina se ele dissesse eu sou um deles. Só brincadeira. Meus irmãos, eu acredito que se todo homem pudesse ter 1000 mulheres, ele teria. Para quem gosta, né? Porém, isso, como qualquer outra escolha, traria muitas consequências. A gente precisa pensar nas consequências da nossa escolha. Quantos desprezam a palavra de Deus que diz, e o próprio Salomão vai falar isso, se você observar, ele que teve 700 esposas e 300 concubinas, em Eclesiastes 9:9,
Ele diz: goza a vida com a mulher da tua mocidade, porque ela é a maior recompensa que Deus te dá pelo trabalho que realizas debaixo do sol. Eclesiastes 9, verso 9. Vamos chegar lá. Mas como é que um homem que teve 1000 mulheres pode aconselhar os outros a viverem com uma mulher e viverem com satisfação? É porque ele percebeu que aquela busca era insensata. Aliás, trouxe muito problema para ele. A própria lei, Moisés, já havia dito para Israel, muito antes de Israel terem um rei, que chegaria um tempo em que eles pediriam um rei. Empolguei. Que eles pediriam um rei. E quando eles fizessem isso, o rei deveria observar regras simples. Uma delas: não acumulará para si muitas mulheres. Ele não terá muitas mulheres. Não terá muita riqueza. Salomão foi o homem mais rico do seu tempo e o que teve mais mulheres, eu acho que da história de todos os homens, se eu não me engano, Salomão é o que teve mais mulheres. Não sei se teve algum sheik árabe que teve mais do que ele. E o Senhor disse: não será assim, porque cada união dessa que ele fizer é uma união complexa. E com certeza ele vai fazer escolhas insensatas e essas mulheres vão desviá-lo do relacionamento comigo. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Salomão morre, Eclesiastes fala muito sobre legado. Quando Salomão morre, ele deixa o reino dele dividido entre Roboão, que era seu filho, e Jeroboão, que tinha sido seu servo. E Jeroboão ficou com a maior parte. Ficou com 10 tribos das 12. E Roboão apenas com 2. Pelos pecados que ele cometeu, Salomão. Por haver permitido que a prática de culto idólatra fosse realizada dentro de Israel, uma terra consagrada a Deus. Tenham muito cuidado com aquilo que vocês permitem na vida de vocês. Sua casa é seu reino. Cuidado com o que você deixa entrar na sua casa. Vivam com discernimento. Ali é um território consagrado a Deus. E Salomão deixa que em Israel entrassem ídolos, estátuas, obras feitas por mãos humanas, que são mudas, cegas, incapazes de andar ou de fazer qualquer outra coisa. E os idólatras, que o salmista disse que deveriam se tornar como as próprias imagens que eles adoram, em Israel, desafiaram a Deus, prestando homenagem a esses ídolos. Tudo culpa de quem? Salomão, que permitiu que isso acontecesse. Por quê? Não deu ouvido à voz de Deus e foi ter várias mulheres. Depois ele mesmo vai dizer: viva com uma, que já é motivo suficiente de adaptação e de exercício de negação de si mesmo, porque um casamento, meu irmão, minha irmã, é uma coisa muito abençoadora e ao mesmo tempo muito difícil. Como é que duas pessoas vão se tornar uma só carne, sendo duas pessoas de sexos diferentes? Isso já faz uma grande diferença. E casamento bíblico é casamento entre um homem e uma mulher, viu? Para que fique bem claro. O mundo tem outras formas de casamento válidas. Biblicamente, porém, diante de Deus, a única forma válida de casamento é entre um homem e uma mulher. Ponto. E assim, meus irmãos, muitos têm destruído seus reinos, suas casas, suas famílias, por buscas insensatas, como ter mais de uma mulher. Riqueza, a mesma coisa. Jesus cita a parábola, uma parábola de um homem que era agricultor e tem uma vez que ele dá uma grande safra. E aquele homem, eu posso imaginar o sorriso nos lábios daquele homem. A safra foi tão grande, a colheita foi tão grande, que o celeiro dele não dava, o silo dele não dava para guardar todos aqueles grãos. De tal forma que ele manda destruir o seu silo e construir um outro maior. E quando botou todos os grãos armazenados, como a gente sabe que naquela época ter muitos grãos era sinônimo de riqueza, prosperidade e segurança mesmo, não é?
Hoje são os nossos reais depositados nas contas bancárias aí, nos bancos espalhados, que fazem a mesma função. E aquele homem diz, agora sim, descansa minha alma, porque tens provisão para muitos dias. E segundo Jesus, a resposta que chega para aquele homem é, tu vais morrer hoje, infeliz. E isso aí, estou parafraseando, viu, meus irmãos? Está na Bíblia isso não, viu? E essas grãos todos, esse dinheiro todo que tu tem depositado na tua conta, vai ficar para quem? Salomão vê sobre isso, ele diz assim, ó, quando ele fala da vaidade do trabalho, a partir do verso 18, ele disse, também aborreci todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar para quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou tolo? Quer dizer, com toda a sabedoria que Deus me deu, trabalhei, produzi, juntei, e no caso dele não foi tanto de trabalho não, porque ele foi o rei que mais arrecadou impostos. Então muita gente trabalhou para que ele tivesse aquela riqueza. E aí, o trabalho dele era arrecadar, né? E aí quando ele chega à conclusão de que ter toda aquela riqueza não servia de nada, por quê? Porque ele ia morrer. E o dinheiro dele todo ia ficar para alguém que ele não sabia se ia ter a mesma sabedoria para administrar. Dito e feito. Quando ele morre, o filho dele, na primeira decisão que ele tem que tomar, decisão importante, cuidado com as decisões importantes. Orem, porque decisões importantes tomadas sem comunhão com Deus têm destruído famílias e reinos. Roboão, que recebe um pedido para aliviar o peso dos tributos que o seu pai havia imposto, ele diz, a mão do meu pai era pesada, a minha vai ser muito mais. Ele vai no sentido contrário do conselho que veio de Deus, desde a lei de Moisés, e naquele momento especificamente pelos anciãos. Como é bom ouvir os mais velhos. Os mais velhos têm algo que a gente não é capaz de comprar. É a experiência de vida. E aqueles que têm cabelos brancos, uns estão disfarçados aí, né? O Albino já ficou rindo. Mas, gente, a experiência de cada fio de cabelo branco desses que vocês trazem na cabeça, eu já tenho alguns. Isso não se compra. Isso é algo rico que Deus quer que a gente compartilhe. Roboão ouve os anciãos e eles dizem, alivia, rei. E você vai ter o povo todo com o coração conectado a você. Mas os jovens, que também são ouvidos, disseram, não, bota para quebrar. Vamos em frente. Segue firme, rei. O caminho é esse. Salomão foi por aí, você vai por aí também. Como foi infeliz aquela escolha, né? Quando ele dá a sentença dele de que ele iria aumentar os tributos, o reino se racha. Porque o reino não ia ter mais condições de aguentar a pressão tributária que foi estabelecida pelo pai de Roboão. Isso me lembra, meus irmãos, que tem situações limítrofes na nossa vida e a gente tem que ter muito cuidado com essas situações. Tem coisas que já estão no limite e a gente, por insensatez, força além e aquilo se parte de um modo irremediável. Foi o que aconteceu, por quê? Porque aquele rei buscava mais riquezas. Aquele rei buscava seguir o mesmo caminho do pai. E a sabedoria? Salomão, ele também se dedica a buscar sabedoria. Eu tenho a certeza que a busca dele não era pela sabedoria em si, mas era por discernimento, por entender como aquilo tudo que ele não podia compreender se explicava. Como os paradoxos que ele constata podem se resolver na mente inquieta e insatisfeita dele. Como é que Deus pode dar tanta riqueza, tanta prosperidade, tanta sabedoria para as pessoas? E isso tudo se acabar do mesmo modo que acontece com aquelas que são desprovidas de sabedoria, de riqueza, de qualquer outra coisa. E então ele se dedica a buscar a sabedoria, mas quanto mais sábio ele se tornava,
mais ele se dava conta do paradoxo das coisas que se buscam de forma insensata na vida. O trabalho, a gente acabou de citar. Essas coisas para ele, ele constata que eram como aquela areia que às vezes a gente tenta segurar nas nossas mãos, e aqui, como está na imagem, elas vão escorregando pelos dedos. A gente não consegue reter. São coisas que, por mais que a gente tenha a intenção de armazenar, de acumular, retê-las é algo que está fora do nosso alcance. Principalmente pelo fato de que a nossa vida é fugaz. O trabalho que nos dá riquezas não nos satisfaz e as nossas riquezas ficam para o nosso semelhante. E quanto mais sábio eu fico, eu percebo que a vida é fugaz e que nada faz sentido. Mas, meus irmãos, para que a gente possa ter o nosso coração confortado, aquietado pela palavra de Deus, a gente consegue retirar das conclusões iniciais. Nós estamos iniciando Eclesiastes. No verso 24, a gente consegue retirar uma pérola que a gente pode aplicar ao nosso coração, à nossa vida no dia de hoje, porque esse certamente é o desejo de Deus. E no verso 24 ele diz: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho, e vi que isso também vem da mão de Deus. Percebam, antes ele havia falado que riquezas, que trabalho e sabedoria não tinham sentido. Mas o tom dele aqui muda quando ele relaciona essas coisas como bênçãos que vêm de Deus, como recompensas que vêm de Deus. De onde que a gente pode chegar à conclusão de que as verdadeiras recompensas que nós recebemos na nossa existência fugaz, terrena, limitada, são aquilo que vem do nosso Deus. A sabedoria que vem do alto é muito mais excelente do que a sabedoria terrena, porque ela abre a nossa compreensão para entender que a vida não se esgota na vida terrena, que ela vai além. Muitas pessoas, inclusive de diferentes culturas e religiões, intuíram isso, que era impossível que o espírito se dissipasse juntamente com o corpo no momento da morte. Mas não entenderam como isso se torna realidade na existência humana. A vida eterna, ela só é possível mediante a comunhão do ser humano com Deus. E isso acontece quando a gente tem comunhão com Jesus Cristo, a quem Deus enviou, né, Marcelão? Qual é a referência? João 17:3. Olha aí, fruto do retiro, viu? Fruto do retiro, João 17:3. Repitam comigo, a gente já falou pela manhã da Emanuel, vai falar aqui de novo agora. E a vida eterna é. Vamos lá comigo? E a vida eterna é esta. Podem repetir. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti como único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vamos repetir comigo? E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti como único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. João 17:3. A gente precisa entender, meus irmãos, que o sentido da vida é termos comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus, olha para o seu trabalho e diz assim: o meu empregador é Deus. Entende o que eu quero dizer? Seu empregador não é aquele que consta na sua folha de salário, mas é aquele que permite que você tenha esse trabalho e que aquela empresa ou aquele empregador lhe empregue. Porque Moisés já havia ensinado Israel, Deuteronômio 8, que as riquezas que nós temos
São dons que vêm das mãos de Deus. E que sábio é aquele que reconhece que tudo aquilo que tem vem de Deus. Como a música que diz: nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. A gente precisa ter esse senso de dependência. A música diz: dependo de ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nós não estamos sós, meus irmãos, mas muitos estão escolhendo buscar sós a satisfação no trabalho, na sabedoria, nas riquezas, na felicidade, quando essas coisas todas não têm sentido em si mesmas. Aliás, nem a vida tem sentido em si mesma. Em João 6, do 48 ao 58, como a gente estudou num dos nossos pequenos grupos aqui, durante o retiro, o Senhor disse: comam da minha carne, porque ela é verdadeira comida. Essa é condição para que vocês tenham vida em si mesmo. O que Jesus estava dizendo era: tenham comunhão comigo. Assim vocês vão ter comunhão com Deus e vocês vão entender o sentido da vida. Disse Jesus: eu diria, vocês, não, nós vamos entender aquilo que Salomão, sendo tão sábio, não entendeu. E Jesus disse: eu te dou graças a Deus, porque o Senhor revelou essas coisas aos pequeninos, aos simples de coração, enquanto aos humildes isso ficou completamente oculto. Aos humildes não, aos sábios isso ficou completamente oculto. Porque a sabedoria do mundo, meus irmãos, é insensata, mas a sabedoria que vem do alto é a verdadeira sabedoria. Porque a riqueza que se obtém aqui no mundo é fugaz, e a busca desenfreada por ela é insensata. Mas a busca pelas riquezas que permanecem, essa é a verdadeira riqueza. Pelo trabalho que a gente realiza aqui debaixo do sol, como disse Salomão, a busca por esse trabalho e colocar o trabalho, como muitos têm feito, aqueles que são workaholics, que vivem para o trabalho, que não têm um descanso, que não sabem o que é um sábado, que não sabem o que é um momento de descanso, porque pensa que trabalhar é o sentido da sua vida, e depois descobre que nada daquilo lhe satisfez. E de fato, o homem sem Deus, ele não será satisfeito, meus irmãos. E essa é a principal aplicação que eu quero dar no dia de hoje. O homem sem Deus jamais encontrará satisfação. Mas um homem com Deus, ainda que ele tenha pouco dinheiro, uma mulher, que ele tenha bens modestos, mora de aluguel, passando perrengue para pagar o aluguel. Um homem com Deus, uma mulher com Deus, é um ser humano satisfeito. Porque Deus é realmente tudo aquilo que nós, de fato, precisamos. E as verdadeiras recompensas vêm do nosso Deus. Dinheiro não é um problema. Alguns dirão, a falta dele sim. Eu até concordo com eles. Mas a abundância também pode ser. Porque tanto na escassez e quanto na abundância, se a pessoa não entender que o sentido do dinheiro é permitir que a gente viva com gratidão e compartilhar com quem precisa, essa pessoa nunca vai entender o que é a felicidade verdadeira, o que é a alegria verdadeira que vem do nosso Deus. Vai ser como aquele jovem rico que tinha sinceridade na busca dele por Deus e perguntou para Jesus: como posso fazer para entrar no reino dos céus? Jesus começa a explicação dizendo: você conhece os mandamentos? Ele disse: todos, e tenho praticado todos. E Jesus disse: mas ainda falta uma coisa para você. Venda tudo que tem, dê aos pobres, depois me siga e você terá um lugar no reino dos céus. Aquele homem não fez isso, jamais, pelo contrário. Ele foi um dentre tantos que abandonaram Jesus. Por quê? Porque ele estava apegado demais a algo que daqui ele não ia levar. Pode ser que seja o seu caso. E durante a ministração que haverá pelo nosso grupo de louvor, você pode reconhecer talvez que você esteja apegado a alguma coisa, não necessariamente ao dinheiro. Alguma coisa que é passageira, terrena e que
está consumindo demais a sua energia, a sua mente, os seus pensamentos, que tem lhe deixado ansioso. Pode ser a sua saúde, pode ser qualquer outra coisa que não seja Deus. E se esse é seu caso, eu quero orar pela sua vida ao final da ministração, e durante a ministração eu queria que você ficasse de pé, dando a oportunidade de a gente saber que você está pedindo, para que a gente ore por você, para que você esteja mais apegado a Deus e menos às coisas passageiras. Vamos fazer dessa forma? Ficou claro para vocês qual é a proposta? Deus dê entendimento, coragem, ousadia, para você reconhecer que precisa da nossa oração. Há um caminho para a oração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E eu adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. Ela é a porção generosa de sabedoria que nós precisamos para viver com discernimento nessa vida transitória, Deus. Senhor, há entre nós, irmãos, Deus, que estão ansiosos demais por coisas passageiras e que hoje reconhecem isso, Deus, e que pedem a nossa intercessão. E nós oramos, Deus, pelos nossos irmãos, para que toda ansiedade, toda busca insensata, Deus, tudo aquilo que tem consumido pensamentos, energias, ou que tem causado ansiedade, em busca de coisas que são fugazes e passageiras, Deus, que tudo isso possa ser substituído por uma busca genuína, sincera, confiante, incessante, por uma comunhão com o Senhor que vem apenas da fé em Jesus Cristo como nosso Senhor. Ele nos garantiu que nunca estaríamos sozinhos. A Tua própria palavra me diz, Senhor, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e socorro presente nas adversidades. O Teu Filho, Senhor, nos ensinou que a vida é cheia de aflições. Ele nos ensinou a não buscarmos, Senhor, riquezas terrenas, onde o ferrugem, a traça, o ladrão, Senhor, dissipam as riquezas que nós buscamos acumular, mas que nós deveríamos gastar o nosso tempo fugaz nas riquezas que permanecem para sempre. Essas riquezas vêm da nossa comunhão contigo, e existem irmãos hoje que desejam mais dessa comunhão, e por eles nós oramos, Senhor. Existem outros que ainda não estão, Senhor, em pé, mas que nos seus corações estão de joelhos dobrados, reconhecendo também que precisam mais dessa comunhão, Senhor. Se tornou possível, Pai, de ser entendida por meio da Tua palavra, de ser experimentada por meio da fé em Jesus Cristo, da presença do Espírito Santo entre nós, nos ensinando aquilo que Salomão não entendeu em toda a sua sabedoria. Mas nós, com humildade, Deus, te agradecemos, porque o Teu Espírito nos deu discernimento disso, Deus. Abre os nossos espirituais para que nós possamos ver, meu Deus, aquilo que nós não conseguimos, meu Deus. Vivermos de uma forma realmente que expressa uma adoração sincera em espírito e em verdade, buscando as coisas do alto e não as terrenas, entendendo, meu Deus, que essa vida é muito curta para nos afligirmos a tal ponto, Deus, de criarmos transtornos de ansiedade por algo que não permanece. Ansiamos, Deus, por mais comunhão contigo, Deus. Ansiamos, meu Deus, por restauração daqueles que perderam a comunhão contigo. E agradecemos, meu Deus, porque a Tua palavra, ela ilumina nossas mentes para aquilo que é o que o Senhor deseja, Senhor, de todos os Seus filhos e filhas, Deus. Uma busca maior, mais profunda e mais sincera de conhecimento do Senhor e do Teu Filho pela ministração do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Convido a igreja toda a ficar de pé para cantar o refrão dessa música. Viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar
viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Louvado seja Deus. Amém, amém, amém. Podem sentar? Louvado seja Deus pela sua palavra. Nós agradecemos pela sua participação através do nosso perfil no Instagram. E aqueles que ouvirão essa mensagem depois e desejarem também estar conosco aqui na Reserva do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho. Talvez vocês não saibam, mas onde foi tudo começou foi aqui, no nosso país. Não no Paiva, né? Mas nesse município. E nós queremos estar com vocês aqui na Reserva do Paiva, na Alameda dos Coqueiros, quilômetro 4.9. Vai ser uma alegria recebê-los. Que Deus abençoe. Assim nos despedimos do ao vivo. E se você depois vai ter acesso a essa mensagem, que Deus ilumine seu coração e que você possa tomar decisões sábias que busque realmente mais comunhão com o nosso Deus. Louvado seja o nome dele.